ficar em pé. Ele acha que o nosso casamento sempre foi muito bom. Eu não sou o problema, é ela. Ele é o problema, não eu. Eu sou respeitado onde quer que eu vá, ao menos na minha casa. Olha, se você se comunicasse comigo, talvez eu lembrasse mais disso. Você vive implicando comigo e com tudo o que eu faço! Ele é tão insensível. Sabe, ele nem liga pro que eu sinto, ele não me ouve. Se você não pode dar o respeito que merece, então por que continuarmos casados? Eu não amo mais você. Acho que a Catherine e eu vamos nos separar. Quando duas pessoas se casam, é na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Eu sei disso, mas os casamentos não são a prova de fogo, às vezes se queima. Isso não quer dizer que o fogo nunca vai se aproximar. Mas se acontecer, você pode resistir. Boa noite, igreja. Só um minutinho. Tem que tirar o fone, filho. Tá saindo o som aí. Boa noite, igreja. Estamos mais um domingo aqui para cultuar ao Senhor, para ouvir mensagens que edificam, né, o nosso coração, que nos preparam para ter uma vida melhor, mais abundante. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Hoje vai ter várias coisinhas diferentes que a gente está preparando para tornar esse momento online mesmo, à distância, um pouco mais próximo. Então, eu já começo pedindo para vocês, compartilhem esse link, dá uma paradinha agora, compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares. Vai ser muito importante hoje. Eu estou sabendo que tem uma galera jovem aqui, porque hoje o culto vai ser muito bom para nós que já somos casados, né? Porque nós vamos nos capacitar para orientar os mais novos. Mas bem-vindo você jovem, você adolescente, você já experiente na sua caminhada cristã, são todos muito bem-vindos. Você amigo da Igreja Adventista, seja muito bem-vindo. Também o pessoal que está lá no YouTube, todos são bem-vindos. Tem sempre um espaço na Igreja de Deus para você. E nós vamos começar louvando. E semana passada eu pedi para que vocês ficassem de pé para que a gente louvasse o Senhor, e hoje não vai ser diferente. Só que eu vou pedir uma coisa especial. Eu sei que vocês às vezes ficam tímidos, deixam a câmera fechada, talvez vocês não tenham se preparado, mas esqueçam que vai ter alguém olhando. Não importa a roupa que você tá, se você tá de pijama, tá com uma roupa mais à vontade, eu queria ver as pessoas louvando ao Senhor. Eu queria as telas abertas, eu quero todos os vídeos abertos, né? Se desafiar comigo, porque eu tô aqui, ó, com a cara para vocês me verem, ver um pouquinho da minha casa, e eu quero conhecer vocês. Lá na igreja a gente vê o gesto, vê as pessoas sorrindo, e aqui fica meio frio, meio distante, e eu queria trazer isso para cá.
vocês de pé. Semana passada eu vi gente se abraçando, levantando as mãos e adorando ao Senhor. E a música que eu escolhi para essa noite é Maranata. É a nossa maior esperança, é a razão de nós estarmos aqui reunidos, nos prepararmos para ver esse Jesus voltar. E Maranata é o quê? Anunciar, amar, apressar essa volta de Jesus. Então, é uma música que empolga, é uma música que enche o nosso coração de esperança. E eu quero convidar você a louvar com todo o seu coração, de pé, na sua casa. Chama seus filhos, se eles estão em algum outro canto, os meus já estão aqui. Chama seus filhos para louvar junto. Deixe sua câmera aberta para a gente olhar. Vamos juntos? Vamos cantar, então, Maranata. Eu já vou ficar de pé. Vem aqui com a mãe. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata,
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Que promessa maravilhosa. Eu não consegui ver. Eu vi alguns em pé no começo, depois porque eu estou no celular, então teria que passar para o lado para ver, mas eu tenho certeza que o Senhor se alegrou com este louvor. E é isso, gente. A gente precisa, né, meditar nessa esperança. Eu sei que tem gente nova chegando, porque eu sei que tem pessoas convidando, né, os seus amigos, então sejam bem-vindos. Eu vi que tem gente ingressando ainda nas salas, no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. E nós queremos conhecer você e sua família. Talvez você é um amigo, ainda não teve a oportunidade de ir lá presencialmente, mas está vindo aqui louvar com a gente, adorar ao Senhor através dos nossos cultos online. Nós vamos disponibilizar no chat e lá no YouTube também eu vou pedir para o Luiz digitar um WhatsApp. Esse WhatsApp é o do meu marido, do Luiz, e eu gostaria de pedir que você tirasse uma foto de você e sua família participando desse culto. E no final do culto, nós vamos disponibilizar essas fotos aqui. Sabe aquele momento gostoso de interação lá da igreja? A gente vai comentar um pouquinho dessas fotos. Também vai ser postado nas redes sociais da igreja, que é o Instagram da igreja, Distrito de Campinas, e no Facebook também. Mas agora é um momento de a gente refletir na palavra do Senhor. Eu separei um texto bíblico, está lá em Filipenses 2, 4, de 2 a 7. Não, Filipenses 4, 6 e 7. Então, quem quiser, quem puder abrir aí a palavra do Senhor para me acompanhar nessa leitura, é uma mensagem muito curta. Enquanto vocês vão procurando, eu vou reforçar. O WhatsApp do Luiz está sendo colocado nos chats. Então, se você é amigo visitante, quiser dizer oi, quero estudar a Bíblia, oi, eu estou aqui pela primeira vez, pode dar um recadinho lá, mande sua foto, e a gente vai estar fazendo essa interação para que esse culto se torne mais aconchegante, mais, como eu vou dizer, mais caloroso, tá bom? O número dele é 98422-9306. Quem está lá no YouTube, se alguém puder digitar para mim, que o Luiz não está conseguindo colocar lá, tá? Mas vamos à leitura da palavra do Senhor. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa. Quando nós estamos inquietos, nós podemos levar essas nossas inquietações ao nosso Deus, né? E Ele vai guardar os nossos corações. E ali fala também os nossos sentimentos. Jesus Cristo se preocupa com detalhes da nossa vida, inclusive com aquilo que a gente sente. E o mais bonito é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai brotar no nosso coração. Às vezes você está passando por um problema muito sério, muito grave, que você não consegue nem orar às vezes. Mas se você ultrapassar essa barreira e clamar ao Senhor, você vai, mesmo em meio a essa provação, a essa turbulência, encontrar uma paz que excede todo o entendimento. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos achegar a Deus com ação de graças. Isso quer dizer o quê? Gratidão. E mesmo em todos os problemas, a gente tem sempre algo para agradecer. E nesse momento eu quero convidar você a digitar o seu pedido de oração. Nós não iremos lê-lo, mas Jesus está vendo, Jesus está com seus ouvidos atentos, seus olhos atentos para ler.
E é um ato de fé. Claro que Deus já conhece qual é o seu problema, já sabe o que você vai agradecer. Mas é uma forma de a gente trazer isso para mais perto, né? Da gente, para que a gente possa levar os nossos grupos de oração, né? Vocês sabem que nós temos guerreiros de oração que intercedem pelos nossos pedidos. Então, enquanto a gente vai escrevendo, eu quero convidar você a mais uma vez abrir a sua câmera, levantar e cantar a música Te Agradeço. É uma música muito serena, muito calma, e a gente vai poder refletir, né? Tantas coisas que nós temos para agradecer ao Senhor. E a palavra de Deus ali falou, né? Nos achegarmos ao Senhor com ação de graças, fazer os nossos pedidos sim, mas pela fé já agradecendo a providência que o Senhor vai nos trazer. Vamos louvar ao Senhor? Vamos ficar de pé? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém? Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, colocando então os nossos pedidos, né, diante de Deus. Eu vou ficar aqui em pé. Quem puder ficar de pé ou ajoelhado, você pode fazer isso nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com o Senhor. Querido e amado Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença porque nós te amamos, nós te desejamos e queremos sentir a Tua presença e a doce presença do Espírito Santo em cada lar aqui representado. Nós cantamos de um Deus maravilhoso que faz milagres, um Deus que inclina os seus ouvidos
para ouvir as nossas preces. Um Deus que não está alheio aos nossos sentimentos. Um Deus que, em meio ao furacão da vida, em meio a essa pandemia, nos traz a paz nesse domingo à noite de estarmos na tua presença para te adorar e te exaltar. Que conforme o texto bíblico, Senhor, que diz que quando nos achegamos ao Senhor com ação de graças, súplicas, o Senhor nos ouve e nos dá essa paz. É com esse pensamento que nos achegamos ao Senhor nessa noite. Muito em breve o pastor abrirá a sua palavra para falar com jovens que tomarão decisões muito importantes nas suas vidas. E uma delas é sobre a instituição da família. Uma família que tem sido atacada ferozmente pelo inimigo. Mas pela graça de Jesus e pelo sangue de Cristo, nós suplicamos ao Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada família, sobre cada jovem e sobre cada decisão que as pessoas vão tomar nesta noite. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós estamos com o coração transbordando de alegria de estar na tua presença. E que não seja só nesse momento, mas que seja depois que desligarmos as câmeras, que seja ao nos acordarmos, ao ir para o trabalho, que em todo tempo nós possamos sentir a doce presença do Espírito Santo em nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós clamamos. Amém. Amor que é capaz de tudo fazer, que não compreendo, mas posso sentir. Amor sem igual, amor paternal, de um Deus tão presente, de um Deus que é fiel. amor maior Não há do que aquele que Deus tem por mim. preciso aceitar. Não tenho mais nada, só tenho seu amor. Perfeito amor que um dia se deu, morreu por amar a quem o rejeitou, mas que reviveu e tudo mudou. Mudou toda a história, mudou meu viver. Amor maior não há do que aquele que Deus tem por mim. Preciso aceitar. Não tenho mais nada, só tenho seu amor. Amor, amor maior não há do que aquele que Deus tem por mim. Preciso aceitar. Não tenho mais nada, só tenho seu amor. Não tenho mais nada, só tenho seu amor. Quem tem o amor desse Deus não precisa de mais nada, né? Mas, às vezes, a gente não precisa de mais nada, mas Deus nos deu a oportunidade de formar uma família, e é sobre isso que nós vamos falar, né, pastor? Seja muito bem-vindo, pastor Sidney.
Obrigado, Onde está Grazi. você, pastor? Oi, Clau! Esqueci que essas semanas aí tu também vai estar, né? Eu tenho que colocar aqui na minha agendinha que eu preciso chamar a Clau também. Muito bem-vindos. Estou aqui. Só para lembrar, antes de eu me despedir, que eu queria as fotos do pessoal para a gente postar nas redes sociais, de que o pessoal está chegando, está vindo. Isso vai incentivar outras pessoas a estarem aqui aprendendo e louvando ao Senhor. E eu acho que a gente pode preparar um brinde, né, pastor? Um sorteio entre esses que mandarem a foto? Legal, dá para a gente fazer isso sim, com certeza. Ah, eu assumo. Se o senhor não quiser assumir, eu assumo essa bronca, hein? Vamos lá. Então, tá bom. Pessoal, mandem a foto lá para o Luiz pelo WhatsApp, 84229306. Pessoal do YouTube também, do Zoom. E agora é com você, pastor. Que Deus o use, o abençoe e nos traga essa linda mensagem para essa noite. Obrigado, Grazi. Uma boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Zoom, essas plataformas que nos ajudam a gente se conectar, né? Eu acho que não tem nada que substitui aquilo que é presencial, aquilo que quando a gente está junto. Mas é uma boa ferramenta para a gente se conectar e conversar durante aí esse período que a gente está vivendo. Que bom que você está aqui, que Deus te abençoe. Eu sei de pessoas que estão aqui de longe, eu sei de muitos amigos da igreja que estão também aí junto com a gente nas transmissões, que você seja alcançado, abençoado, onde você estiver. Não é isso, Cláudio? Isso mesmo. Essa noite a gente vai estudar mais um tema da Bíblia, e eu vou compartilhar com você de novo a minha tela. O tema dessa noite, como a gente havia já avisado, ainda toca um pouquinho antes do casamento. Então, ele é especialmente para aqueles jovens que não se casaram ainda, sim, adolescentes, né? E se você já foi casado, se você já é casado, isso pode te ajudar a aconselhar outras pessoas também, como a Grazi mencionou mesmo. E a partir da próxima semana, a gente já começa, a gente está numa caminhada, né? Numa escalada. Desde aquelas paixões cegas da adolescência, agora aqueles momentos antes de dizer sim, o que a gente tem que verificar antes de dizer sim no casamento. E no próximo domingo já é tema de depois do casamento. Aquelas ajustes que acontecem logo depois do casamento, né? Quando eu me casei com a Clau, a gente teve um bocado de ajuste para fazer, né? Um catarinense, crescido na Palhoça, com uma sumatogrossense, teve um bocado de ajuste. E esses ajustes, a gente tem que estudar como é que a gente pode fazer eles. No próximo domingo, esse é o nosso tema, tá bom? Então, se você é recém-casado, vai ser especial para você que está aí nos primeiros anos de casamento, mas para todo mundo serve, porque a gente tira ideias, estudar desde a base é importante, porque talvez você possa identificar no seu casamento hoje um problema que, na verdade, tem uma origem lá atrás. Então, dá uma olhadinha lá para trás, essas etapas todas, é importante para que talvez hoje um problema que existe é um problema que perdura, ela é um desdobramento de uma dificuldade que teve lá atrás no casamento. E isso vai sendo levado, assim, empurrado com a barriga. Então, olhar para o passado no casamento, se você já está há muito tempo casado, ou mesmo antes do casamento, são coisas importantes. São coisas importantes. Vamos para a Bíblia? Vamos para o estudo? Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela e nós vamos juntos fazer esse nosso estudo. Pronto, aqui. E agora... Está indo aqui. Esse é o nosso tema geral, a prova de fogo. E hoje a gente vai conversar, então, sobre o assunto... Cadê aqui? Antes de dizer sim. E tem uma história na Bíblia, especialmente eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 25, 20. A gente vai estudar mais... Desculpa, na verdade, o capítulo 24. A gente vai começar no capítulo 25, mas a gente vai se deter mais no capítulo 24. E essa é a história de Isaac e Rebeca. A maneira como eles se encontraram e a maneira como eles prepararam o casamento deles.
a história deles nos dá muitas lições interessantes. É disso que a gente vai conversar essa noite, tá bem? Para quem não sabe, Isaac foi o filho de Abraão, o filho da promessa, e foi um dos patriarcas do Antigo Testamento, e ele também se casou com uma mulher que foi uma grande mulher de Deus, Rebeca, e a história de como começou esse relacionamento dos dois, para a gente, vai ser o nosso objeto de estudo nessa noite. Combinado assim? Antes de dizer sim, vamos à Bíblia. Eu vou dar para você 10 conselhos que Isaac e Rebeca, a história deles a gente consegue extrair 10 conselhos da história deles. Vamos lá então? Primeiro texto está em Gênesis 25, verso 20. A gente vai abrir bastante a Bíblia, a gente vai ficar girando nessa perícope aqui, como diz lá na teologia. Nesses textos a gente vai ficar girando, mas deixa a sua Bíblia aberta aí, tá bem? Gênesis 25, verso 20. A Cláudia, minha esposa, ela vai ler os textos nessa noite e a gente vai conversando um pouquinho sobre eles. Gênesis 25, verso 20. Abriu sua Bíblia aí? Tudo pronto? Vamos estudar a palavra? Era Isaac de 40 anos. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmão de Labão, o arameu. O primeiro ponto para o estudo dessa noite é a gente saber começar o tempo certo do casamento, ok? De acordo com Gênesis 25, verso 19, o tempo certo do casamento é aos 40 anos. 40 anos. Ixi, eu consegui, eu não tô vendo nada, mas eu vi gente fazendo cara feia aí. Eu vi jovenzinho dizendo o quê? 40 anos? Deixa eu explicar para você isso aqui, então. Você deveria estar casado, hein? É, verdade. Eu não poderia estar casado ainda. Você é novinho. Que bom, que bom. Não seria ruim. Acontece que na época da Bíblia, os patriarcas viviam bastante tempo. O patriarca Isaac, por exemplo, viveu 180 anos. O dobro do que se vive hoje, praticamente, né? E se a gente for colocar aí numa linha de proporcionalidade, se ele viveu 180 anos, casar com 40 é mais ou menos a mesma coisa de que quem vive 90 anos casar com 20, por aí, né? Então, eu vou dizer para vocês que existe um tempo certo para o casamento. E é ao entorno dos 20 anos. E eu vou explicar o porquê que eu defendo essa teoria, tá bem? Olha esse texto da Bíblia, que eu deixo na tela agora aqui. Cânticos. Ele repete por 3 vezes, é quase um refrão no livro de Cânticos, essa expressão aqui, ó. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. A Bíblia fala pra gente, ó, espera para despertar o amor, esse é o amor sexual, até que ele o queira. Então tem um momento certo para despertar esse amor sexual, a Bíblia fala pra gente sobre isso, e essa idade, esse momento, é ao entorno dos 20 anos. Veja, a gente vive uma dificuldade muito grande no mundo que a gente está vivendo aqui. Porque é o seguinte, os nossos hormônios chegam ali à adolescência, 16 anos para frente, eles estão em ebulição. Os hormônios estão dizendo para você, olha, você tem que ter relações sexuais. Você precisa casar com alguém. Os hormônios estão te falando isso. A partir dos 16 anos, atinge ali o pico. Nos 20 anos, os hormônios estão à flor da pele. Em outras palavras, biologicamente, o nosso corpo está pronto para casar nessa idade aí. Porém, o mundo que a gente vive, a nossa sociedade, infantiliza a gente muitas vezes e emocionalmente a gente não está preparado. Antigamente não era assim, né? As pessoas eram preparadas para a responsabilidade da vida muito mais cedo. Então você encontra, por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, por volta ali de 13, 14, 15, a gente não sabe precisar bem ao certo, mas a menina chegava na idade adulta aos 13 anos e pouco tempo depois ela casava. Então vamos ser generosos. Maria se casou com 15 para 16 anos. Vamos ser generosos e dizer que foi mais ou menos isso. E com 15 para 16 anos, ela engravida de Jesus Cristo, porque ela não estava nem grávida ainda. Aí você olha para a gente hoje e fala assim, como uma menina de 16 anos teria maturidade
para ser mãe do Salvador do mundo. É impensável hoje isso, né? Mas naquela época era assim, porque a sociedade preparava os jovens para a vida adulta. Muito cedo eles preparavam isso. Não ficavam tratando como crianças. Eles tratavam a partir dos 12, 13 anos como adulto. E ele tinha que amadurecer na força, era assim mesmo, não tinha que ficar, né, na vida ali de adolescente, na vida de responsabilidade. Ele tinha compromisso, ele tinha que trabalhar, ele tinha que ir em frente. Então, isso está um pouco mais em harmonia com a biologia, porque a biologia do corpo fala assim, olha, 16 anos você está pronto para ter relação sexual e casar e ir para frente. A biologia fala isso, a biologia do seu corpo diz isso. Só que no mundo que a gente está vivendo hoje, aí vive um conflito. Aí vive um conflito, porque emocionalmente a gente não está preparado. Porque a sociedade nos desprepara para isso, nos trata como crianças. Que dificuldade, né? Eu não tenho uma solução simples para esse problema, mas eu acho que ao entorno dos 20 anos é uma idade em que a gente consegue, ao mesmo tempo que já ter algumas responsabilidades, ainda assim a gente consegue segurar a nossa carga hormonal até essa idade para poder se casar. Então, às vezes quando a pessoa começa o namoro muito cedo, começou o namoro lá com 15, 16 anos, se você tiver que esperar para namorar 4, 5 anos, é claro, estou colocando assim, cada caso é um caso, né? Mas alguns namoros que demoram muito tempo, namoros longos, no final, gente, esses namoros não conseguem esperar o tempo certo para acordar o amor. Você entende o que eu estou falando? E aí o que acontece aos montes hoje em dia é de casais que acabam, jovens, né, que acabam tendo intimidade sexual antes da hora. E vai que essa intimidade acontece antes do sim, e chega na hora do dizer sim, a pessoa não quer mais. E aí está um casamento desfeito, e os problemas emocionais dessa intimidade sexual prematura, antes da hora, antes do sim, ela vai acontecer, vão ser problemas grandes. Então, o primeiro conselho da Bíblia para a gente nessa noite é: comece no tempo certo. Comece no tempo certo. Isaac começou aos 40, porque ele vivia até 180. Até porque se ele começasse aos 20 anos, imagina esse homem ter que aturar a mulher por 160 anos, né? Seria ia ser difícil, né? Ele já podia, acho que até trasladado, junto com Enoque, assim, porque ficar ali 160 anos, 140 anos casado é milagre. Não é milagre, não. Tá. Mas, enfim, comece no tempo certo. Comece no tempo certo, porque se demorar, se for antecipado, você cria um problema de um namoro muito longo, que pode depois gerar problemas. Eu já falei sobre isso. Agora, se você demorar demais, quando a gente demora demais, a gente começa a ficar chato com tudo, tem as nossas manias. E a gente quer encontrar aquela pessoa que tem que ser assim, 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 assim. Então, cuidado para não passar muito o prazo da validade aí. Comece no tempo certo, os seus hormônios vão te ajudar, mas a sua maturidade também precisa ser considerada. Segundo conselho que a história de Isaac ensina para a gente. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Abraão era um pai, era um homem de Deus, Abraão. E quem começa toda essa história, depois que a mãe de Isaac morre, a Sara, Abraão era um homem idoso, mas Deus tinha abençoado muito Abraão em tudo, ele era espiritualmente abençoado, e ele fala assim: agora a gente vai ter que, vamos casar meu filho aqui. Confia no seu pai que é cristão. O seu pai que é cristão vai ter condições espirituais de ver coisas espirituais que talvez você não tenha condições de ver. Então, se você tem pais cristãos, estou falando agora para jovens, adolescentes, aproveita essa oportunidade de ter pais cristãos. Escuta o conselho deles. Eles já erraram. E talvez você pode aprender com o erro deles para não ser o tolo, né? O tolo é aquele que aprende com os erros com seus próprios erros. Você pode ser sábio e dizer assim: olha, eu vou aprender com os erros dos outros, mas escute também os acertos deles. Se você tem pais cristãos, você tem uma bênção aí na sua casa. E eu queria desafiar você a escutar o conselho desses pais cristãos, como Isaac escutou o conselho do seu pai Abraão. Essa é a segunda lição da história que a gente tem para estudar nessa noite. Vamos para o terceiro? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente continuar. Hoje,
o nosso mundo, de novo, a nossa sociedade, criou e popularizou um conceito de amor romântico. De acordo com alguns estudiosos, quem popularizou isso foi William Shakespeare. Ele criou um conceito que não havia na época. Na época, as pessoas que iam se casar, né, vamos voltar lá para a Inglaterra, para a Idade Média, eram os pais que arranjavam o casamento. Porque os pais tinham uma visão mais ampla do que o filho podia ter e arranjavam um casamento para o filho. Filho, você vai casar, aquele homem é um bom homem, filho, filho, aquela menina é uma boa mulher, filho, aquela mulher vai ser uma boa mulher. Eles arranjavam os casamentos e, olha, os casamentos eles perduravam muito mais tempo, porque de certa forma tinha uma interferência de um olhar sábio, de um pai sábio, de uma mãe sábia que podia ir dirigindo. Bom, o Shakespeare, ele popularizou, lembra do Romeu e da Julieta, aquela noção de amor inconsequente. O amor que eu escolho, eu estou sentindo, e não me importa se nossas famílias vão brigar, não me importa se eu vou morrer, eu quero ficar com ele. Esse tipo de amor inconsequente, é mais, na verdade, uma paixão inconsequente, o Shakespeare popularizou isso, e isso é um problema para a gente até hoje. Quando a gente vai para as letras de música seculares, você percebe essa tendência. Aquele amor que na verdade, o amor é misturado com a paixão, são confundidos, são coisas completamente diferentes, mas são confundidas. E aquela paixão inconsequente que, ai, meu coração está mandando, siga o seu coração. É o que a gente ouve muito aí nessas frases, siga o seu coração. E esse coração que é enganoso, esse olhar que é cego, essa paixão romântica, ela é mais um problema para a gente hoje do que uma coisa boa. Por isso eu acho que a gente poderia, talvez, colocar um meio termo entre as duas coisas. A gente não precisa ser guiado pela nossa paixão cega, como a gente já viu no último, né, nosso estudo. Se você não viu, entra lá no nosso YouTube e pode recapitular esse estudo. Já aproveito para pedir para você aí curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal de YouTube. Mas o outro fio aqui da nossa balança, outro prato da nossa balança, é colocar sim a opinião do seu pai e da sua mãe. Escuta a opinião do seu pai e da sua mãe. Porque talvez o amor romântico, junto com a opinião do pai, pode chegar a um amor mais amadurecido, a uma noção mais amadurecida do que deve ser o relacionamento. Então, o amor romântico, ele é um problema para a gente hoje. Ele faz as pessoas tomarem decisões inconsequentes, decisões impensadas, e depois chamam, né? O pastor, vem aqui resolver, porque agora o negócio está ficando ruim aqui. Quando eu casei com ela, era só maravilha, era só... Mas agora está ficando ruim. Então, às vezes, coisas que seus pais viam, você não conseguia ver. Então, preste atenção no conselho de pais cristãos. Esse é o segundo conselho dessa noite. Escolha alguém da mesma fé. Olha o que acontece aqui nessa história. Levantou-se... Opa, perdão. 24, é o 24. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão, como um pai sábio, disse, olha, não pega das cananéias aqui nenhuma mulher. Por uma razão muito simples, era um outro mundo. As cananéias viviam num outro mundo espiritual, moral. A visão de mundo, a gente falou um pouco isso no domingo passado, era uma visão de mundo diferente. Por isso, amigo, quer ser feliz, quer ter alguém que ande junto com você, quer ter uma parceira de caminhada, procura alguém que tenha a mesma fé. E eu não digo nem apenas ser da mesma igreja. Eu digo que tem que ter a mesma fé. Porque às vezes você pode encontrar alguém lá que não estuda a Bíblia, não quer compromisso com Deus, está na igreja lá, mas não quer nada com as coisas de Deus. A mesma maturidade espiritual, né? A mesma maturidade espiritual, Porque isso vai ajudar você, senão um vai estar querendo lá participar do clube, ajudar as coisas na igreja, o outro quer ficar dormindo no domingo de manhã. Então, isso pode gerar um conflito dentro de casa, né? Uma fala assim, não, você se envolve demais com a igreja, não dá atenção. Então, essas coisas a gente precisa conversar, a mesma maturidade espiritual, a mesma fé, isso precisa também ter quando você for encontrar alguém para a sua vida. Quarto conselho da história de Isaque.
Verso 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder. Você acredita nisso? Que quando a gente vai encontrar alguém para casar, Deus envia um anjo na frente para ajudar a gente nessa escolha? Olha o que mais aqui, do 12 ao 14 agora. E disse consigo: ó Senhor, Deus meu, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Abraão enviou um servo dele para encontrar a esposa para o filho. E Abraão fala: Deus, aqui o servo vai enviar um anjo na frente. E o servo, Eleazar, ele faz uma oração para Deus, fala: Senhor, olha, como é que eu vou encontrar uma mulher aqui? Então, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, o Senhor, aqui eu pedi água e ela se inclinar para dar de beber, que seja essa mulher. Amigo, confie a Deus quanto à escolha. Ore a Deus por esse assunto. Você está orando pela pessoa com quem você planeja se casar? Ou se você não tem ainda ninguém em vista, você está orando por essa pessoa que você nem conhece ainda? Ore e confie a Deus nessa escolha. Eu, a cada noite, quando eu vou orar com a minha filha, quando eu chego em casa, não é toda noite não, mas às vezes eu oro pelo meu genro, meu futuro genro. Oro meio com raiva assim já, né? Meio bravo com ele. Mas oro para que Deus mande uma pessoa, né, que possa honrar o nome dele para casar com a minha filha. Então, se você é pai, ore pelo seu genro, pela sua nora. Se você é jovem, ore pela pessoa que você talvez nem conheça. E confie a Deus que Deus vai proporcionar esse encontro. Deus fez um catarinense casar com uma sul-mato-grossense. Deus pode fazer encontros que você nem imagina. Deus pode fazer isso. Por isso, confie em Deus. Né? Quarto ponto foi? Gravou aí? Vamos para o nosso quinto ponto. Está em Gênesis 24, verso 8. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Esse é um conselho interessante que Abraão deu para o servo. Ele falou assim, vai lá e pede para ela vir. Se ela não vir, não leva para lá meu filho. Eu entendo que Abraão não queria que o seu filho fosse lá para não se envolver emocionalmente nessa decisão. Ele queria que Deus guiasse todas as coisas, mas se Isaac fosse para lá, é possível que ele pudesse olhar para a mulher e dizer assim, essa, vai ter que ser essa. E esse envolvimento emocional, como a gente já viu no domingo passado de novo, estou juntando, relacionando os temas, né? Lembra da ocitocina na cabeça da mulher, da vasopressina na cabeça do homem? Isso de alguma forma atrapalha um pouco o nosso julgamento. A gente não fica no plena capacidade de julgar e saber escolher a pessoa. Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus, por isso que a gente precisa do conselho do Pai. Então, evite se envolver emocionalmente demais com uma pessoa, e eu já falei como não se envolver, né? Às vezes, um excesso de contato físico, um beijo ali pode trazer um envolvimento emocional, química do seu cérebro, que atrapalha você depois de perceber defeitos, de ver coisas que precisavam ser corrigidas. Então, nessa fase da escolha, antes do dizer sim, evite cuidado com o envolvimento emocional, que o contato físico, que tudo isso pode proporcionar. Peça que outros te ajudem nessa escolha, nesse juízo. E o envolvimento emocional, ele pode atrapalhar a nossa condição de fazer uma escolha racional, que dizer, olha, essa pessoa tem essa e essa qualidade. A gente se cega para os defeitos dela quando a nossa emoção está quimicamente prejudicada, né?
Então esse é o quinto ponto. Abraão fala, vai lá, não leva o meu filho para lá, traz ela para cá, mas não leva o meu filho para lá. Sexto conselho que a Bíblia nos dá nessa história de Isaac e Rebeca. Gênesis 24, 16. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Quando a moça desce, a Bíblia fala que ela era bonita. Esse texto tem que ser equiparado, contrabalançado com outro texto da Bíblia, que é Provérbios 31, verso 30. A gente vai ler esse texto na sequência aqui. Veja, para você, aquela pessoa tem que ser bonita. Toda panela velha tem a sua tampa, né? Então, você não pode escolher alguma pessoa que você olha para ela e não tem admiração por aquela pessoa. Aquela pessoa não te atrai, porque depois você vai ficar olhando para outras coisas que podem te atrair. Então, para você, os seus olhos, aquela pessoa tem que ser sim bonita. Não é pecado ser bonito aos seus olhos. Eu não sei como é que era Rebeca, mas para você, a pessoa com quem você vai casar, tem que ser alguma pessoa que você olha e fala assim, ela é bonita aos meus olhos. Mas preste atenção agora em Provérbios 31, verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha só, a Bíblia fala para a gente que enganosa é a graça. Ela não fala assim, a mulher que não é bonita será louvada. Ela fala a mulher que teme ao Senhor. Então a questão não é no final beleza ou não beleza, não é esse o ponto. Esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o temor a Deus, é o respeito a Deus, a fidelidade a Deus. Por isso, quando você for encontrar alguém, procure alguém bonito para você. Não há nenhum problema de você fazer isso. Mas lembre que a virtude maior que a beleza é o temor a Deus. Alguém que ame a Deus de coração vai te amar também de todo o coração dele. Não tem como a gente amar sem Deus. Se alguém não ama a Deus, não vai lhe amar. Então, é o sexto conselho da nossa história. Sétimo conselho, esse é um dos mais importantes aqui dessa noite. Ela respondeu, 18 a 21. bebe, meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Lembra da oração de Eleazar? Senhor, aquela que eu pedi água, ela me dê água para beber, seja essa que o Senhor me deu. E aqui acontece, desce lá a Rebeca, bonita, mas agora vem o teste mais importante, o teste do caráter. Você pode me dar água para os camelos? E ela não dá apenas para o camelo dele. A Bíblia fala, eu vou tirar água também para os... Aliás, ele pede para ele, ele pede para ele, né? Eu não vou apenas dar água para você, mas vou dar para os seus camelos. Uau! Isso aqui foi um plus. Um caráter de Rebeca foi revelado. Um caráter que era proativo. Olha no versículo 18, a Bíblia fala ali, ó. Meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro, lhe deu a de beber. No versículo 20, e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez para o poço. Sabe quantos camelos tinham ali naquela comitiva? A Bíblia fala para a gente que tinha cerca de 10 camelos. 10 camelos. Sabe quanto de água um camelo toma? Bom, se você fizer as contas aí, procura depois, 10 camelos, vezes a quantidade que ele toma de água, possível quantidade que ele tomou naquele momento, essa mulher pegou cerca de 1.000 litros de água e despejou para os camelos beberem ali. Fora para as pessoas que estavam ali. E isso dá muito trabalho, porque era aqueles poços, né, de você descer a manivela ali lá embaixo, pega água e leva água e pega água. Muito trabalho. Isso revelou o caráter de Rebeca, uma mulher trabalhadora, uma mulher proativa. O homem pediu água para ele, ela ofereceu para os camelos. Bondosa,
generosa, uma mulher célere, né, que fazia as coisas, vamos lá, apressou-se, a Bíblia fala, para fazer a coisa. Testar o caráter de uma pessoa é algo muito importante. Porque se a gente é atraído só pela beleza, a gente não vive de beleza para o resto da vida. Né, me diz, com todo carinho eu falo isso, mas um lar não é construído por alguém que fica o dia inteiro no salão de belezas, cuidando apenas da aparência. A gente precisa de algo mais para construir um lar. Na vida real, não é apenas com maquiagem que a gente faz um casamento. A gente precisa, com certeza, de trabalho duro, de cumplicidade, de um apoiando o outro. Um trabalha aqui, o outro cobre lá na outra parte com os filhos. Isso é importantíssimo para o casamento. E por isso, quando você for escolher uma pessoa para se casar, preste atenção no caráter dele. Se é uma pessoa trabalhadora, se é uma pessoa que tem virtudes que vão ser levadas para o casamento. Não é apenas um conto de fadas, que se eu acho ele bonitinho, está resolvido e a gente se casa. Não é um conto de fadas assim. A gente precisa de caráter para ter um casamento feliz para o resto da vida. Por isso, teste o caráter, veja as qualidades que a pessoa tem e que vai ser levado para dentro do casamento, e isso vai fazer um casal feliz de verdade. Lembra, a noção romântica de Shakespeare só acontece em filme, aquilo. Da pessoa se apaixonar e achar que ele é bonitinho e pronto, está resolvido, felizes para sempre. Não é assim na vida real. Não é assim na vida real. A gente precisa se apaixonar por um caráter antes de se apaixonar pela aparência física. Ok? Preste atenção no caráter. 8º conselho da história de Isaac para a gente. Gênesis 24, 53. E tirou joias de ouro e de prata e vestido, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Naquela época, havia o costume de pagar-se o dote por uma pessoa, por um casamento. O dote era uma tradição extraordinária. Eu estou pensando em colocar em prática aqui na nossa casa. Vou cobrar bem caro pela minha filha, né? Mas o que era o dote? Era o pai da filha dizendo assim, eu quero ver se você tem condições de sustentar a minha filha. Eu quero ver se você tem essas condições. Então ele cobrava um preço, aquilo que ficava à disposição do pai, e se precisasse, ele usava aquilo para resgatar a sua filha, se a pessoa não tivesse condição de dar comida para a filha, dar roupa para a filha. Eu sei que no mundo de hoje todo mundo trabalha dentro de casa, né? As pessoas fazem assim, homem e mulher trabalham, mas era uma forma de o homem dizer, olha, eu consigo sustentar a sua filha. Eu dou conta do recado, eu vou trabalhar. Eu tenho recursos aqui, eu vou atrás de mais recursos. Então, querido, quer casar? Paga o preço também, paga o preço. Veja, se alguém, um pai, uma mãe, manter o seu lar financeiramente, você precisar deles para manter financeiramente, quem paga a conta também manda. Você vai ter muito mais interferência dos seus sogros e sogra se caso eles pagarem a conta para você. Pai, mãe, você pode ajudar a gente a pagar isso aqui hoje? Apertou o aluguel, pai, mãe, faz uma comprinha para a gente. Se você depender financeiramente dos seus pais, amigo, você vai ser sempre alguém para poder mandar e dizer como é que tem que ser o restante do casamento. Então, se você quer casar, paga o preço, junta. É menos lanchinho no final de semana, trabalha duro, vai guardando dinheiro para você ter condições de poder sustentar o seu lar, comprar, quem sabe, ali a sua casa. Não despreze os começos humildes, a Bíblia fala para a gente. Então, talvez você vai casar, não está tudo pronto. Não é o lugar mais bonito do mundo. Não está com aquele papel de parede, aquele sofá que você sempre sonhou. É simples, é o que deu para comprar. Mas você... Isso é até interessante para você fazer aquelas conquistas juntos. E você dizer, olha, a gente comprou agora um sofá novo. O sofá que eu tenho hoje é desde o meu casamento. O sofá aqui em casa. 13 anos, né? E eu tô até esperando que ele estraga para eu comprar um novo, porque eu não vendo mais esse sofá, que ele é duro. E ele é bom. Com 3 pulando, ele não... As crianças pulam aqui, não estraga o negócio. Mas ele é muito duro, eu queria trocar esse sofá. Mas não estraga, então vamos guardar, né? Deus está protegendo. Mas... a gente precisa ter condições de comprar as coisas, trabalhar para conquistar as coisas, para se virar na vida. Então paga o preço, paga o dote pela sua esposa, para dizer assim, olha, eu tenho condições. É interessante essa história, até porque quando Isaac, o Eleazar, chega lá para casar Isaac, ele traz um monte de presente.
E quando Jacó, o filho de Isaac, chega no mesmo Labão para casar com a filha de Labão, depois, né? Ele chega lá pobre, de pai e de mãe, uma mão na frente, tinha perdido tudo, ficado para trás tudo. E o Labão recebe ele todo feliz da vida, porque o Labão era dinheirista que só. E o Labão aqui com Isaac se deu bem, ganhou um monte de coisa. Com Jacó ele não ganhou nada. O Jacó chegou lá sem ter onde dormir. E ele fala assim, eu posso trabalhar. Eu não tenho dinheiro para pagar o dote da sua filha, com dinheiro. Mas eu trabalho por ela. Quanto tempo? 7 anos. Beleza, eu trabalho 7 anos por ela. Então, 7 anos foi um excelente preço. Junta aí 7 anos de trabalho para ver quanto que dá, né? Foi o preço que ele pagou para dar o dote e dizer assim, eu tenho condições de sustentar a sua filha, eu vou cuidar muito bem dela. Então, amigo, falando especialmente para os meninos agora que vão se casar, paga o preço, trabalha, joga duro, para você ter condições de sustentar o seu lar e mostrar que você é homem, que você não vai ficar jogando PlayStation enquanto você precisar trabalhar para poder manter o seu lar. Tá bom? 8º conselho, mais 2 e a gente encerra. Próximo texto. Observe como trata os pais. Versos 50 e 51. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Labão era o irmão mais velho de Rebeca. Possivelmente o Betuel, que era o pai de Rebeca, estava já com idade avançada e Labão estava assumindo os negócios da casa já. Mas a Rebeca, a maneira como ela ouve os pais dela, demonstra também o caráter dela. Como ela tratava os pais dela, o respeito que ela dava aos pais, o pai disse, ela falou, pai, tá bom, vou fazer sim. Isso demonstra, é algo importante para ser observado. Quer saber como você, rapaz, vai ser tratado pela sua esposa quando você se casar, pela sua namorada? Olha para como ela trata o pai dela. Se ela trata o pai dela desrespeitando, talvez no namoro a gente até se sente bem com isso. A gente fala, eu sou o homem dela, o pai dela não é o homem dela, eu sou o homem dela. Mas quando você se casar, ela vai tratar você igualzinho ela trata o pai dela. E ela desrespeita o pai dela. Se ela né? O pai dela para ela não é Zé Ninguém, você vai ser o Zé Ninguém dela depois que você casar. Então preste atenção nisso. E meninas, prestem atenção como o namorado de vocês trata a mãe dele. Se ele não respeita a mãe dele, se ele não é carinhoso com a mãe dele, se ele não demonstra amor pela mãe dele, com certeza ele vai tratar, a chance é muito grande. Exceções acontecem, mas a chance é muito grande que ele trate você como ele trata a mãe dele depois de casado. Antes do casado é tudo uma maravilha, né? Tudo mar de rosas. Mas depois de casa a gente vai relaxando, tirando as máscaras, né? E então preste atenção hoje como ele trata os pais, como ele trata a mãe e como ela trata o pai. E você vai saber como é que você vai ser tratado depois de casamento. Ok? É tiro e queda. Pode confiar nisso. Último ponto da noite é o seguinte: a escolha é sua. 24:58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. A escolha é sua. Por mais que existem várias coisas que podem ajudar você a fazer escolha, Deus vai te ajudar nisso, os pais vão te ajudar nisso, mas não se esqueça que a decisão é sua. Eu vejo alguns casais dizendo assim, porque ele tem esse defeito, e ela tem esse defeito, e não sei o que lá. E eu chamo os dois, às vezes, e falo, vocês têm problemas psicológicos, são meio doidos, o que aconteceu aí? Como é que vocês casaram se está cheio de defeito? Pois é, porque eu não... Amigo, a escolha é sua. A escolha não é dos seus pais, a escolha... Deus não vai te obrigar a você se casar com ninguém. A escolha sempre, em última instância, é sua. Então, quando você fizer essa escolha, assuma a sua escolha. Se você se casou com alguém, você se casou com aquela pessoa e foi a sua escolha. Depois de casado, não tem mais chance de mudar de escolha, não. Antes de casado, você tem. Tá no altar, tá com a festa paga, quer mudar? Vai dar um
um rebu lá na hora do casamento, mas se você quiser dizer não na hora do altar, pode dizer não. É melhor dizer não na hora do altar do que dizer não depois do casamento. Então a escolha é sua. E eu oro para que você possa fazer boas escolhas com a ajuda de Deus, com a ajuda dos pais, olhando essas características que a gente estudou nessa noite. Mas a escolha, ela é sua. E lembre-se de uma coisa, um começo feliz, começar um casamento feliz, vai preparar você para um final feliz. Quer saber como é que foi o final dessa história? Olha comigo sim, o verso 63 ao verso 67. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Que casamento feliz, hein? Tá conseguindo ouvir a marcha nupcial? Um começo feliz, fazer as coisas certas antes do casamento vão preparar para uma história feliz após o sim. Antes de dizer sim, siga alguns passos, siga alguns conselhos, para que depois de dizer sim, você possa ter um casamento feliz e realizado plenamente, como foi o casamento de Isaque e de Rebeca. Essa noite eu queria fazer uma oração especial, de novo, com aqueles jovens que estão se preparando para o casamento. Quem sabe alguns já estejam fazendo plano, guardando dinheiro. Conheço alguns aqui que estão fazendo todo esse procedimento antes do casamento. Eu quero te incentivar a você casar, porque o casamento é a coisa é a coisa melhor desse mundo, é o casamento. Não existe uma coisa criada por Deus melhor do que o casamento nesse mundo. Mas siga os passos, siga os conselhos, se prepare para esse dia feliz da sua vida, para que você possa ter um final feliz que não é feito como conto de fada, é feito com inteligência, esse final feliz. Posso orar por você nessa noite? Vamos orar? Eu queria pedir que de novo a gente pudesse orar aquela oração do casal, tá bom? Se você está com a sua esposa, com o seu esposo aí, você pode se juntar. Se porventura tem algum namorado aí junto, também pode se juntar, né? Se o pai estiver perto, melhor ainda. Mas eu queria que a gente pudesse orar juntos agora a oração do casal. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, eu quero pedir uma bênção especial pelos jovens amigos que estão estudando cada vez mais a Tua Palavra e se preparando para um dia estarem casados. Eu oro por cada menino, por cada menina que se prepara para um futuro casamento. Eu peço a Tua bênção, Senhor, para que todos os conselhos da Tua Palavra sejam extraídos e aplicados para a nossa realidade. A história de Isaac era uma outra cultura, era um outro mundo, era um outro jeito de viver. Mas a gente consegue extrair dessa história lições que podem sim ser aplicadas para nós hoje. E eu peço a Tua bênção, Senhor, para que esses jovens, antes de dizerem sim, antes de selarem o seu destino junto com uma outra pessoa, eles possam considerar todos esses conselhos e com a Tua graça e com a Tua bênção tomarem uma decisão que vai fazê-los felizes para a eternidade. Abençoa cada jovem casal e aqueles que já se casaram, abençoa eles para que saibam que, tomada essa decisão, agora eles terão a oportunidade de viverem felizes ao lado do Senhor para sempre. Abençoa cada casal, cada família, cada jovem, adolescente, em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Amém. Queridos, uma boa noite para vocês. Eu vou encerrar minha transmissão de tela aqui. E que vocês tenham uma feliz e abençoada semana aí. Graças.
Olá, que bênção essa mensagem, hein? Muitas dicas. Eu, se fosse solteira, eu teria anotado todas elas. Mas se vocês não anotaram, tá tudo certo, porque tá no YouTube, dá para assistir de novo, não é mesmo? Agora eu vou pedir para o Luiz revelar as pessoas que se dispuseram a fotografar a sua família. E olha, não foram muitas fotos, mas foram lindas. E eu quero convidar vocês a curtirem lá no Instagram, @IAGDeCampinas. Nós vamos publicar essas fotos lá e vou marcar as pessoas. E vocês vão divulgando essas redes sociais, porque é nelas que a gente vai atingir mais pessoas, tá bom? Luiz, quem foi o nosso primeiro? E semana que vem a gente vai fazer o sorteio dessas 3 famílias que mandaram as fotos. Luiz, bota pra gente aí quem é que participou. Olha aí, a família do seu Orlando, que lindo! Libera o áudio do seu Orlando, ele está aí ainda, para a gente conversar um pouquinho. Seu Orlando está com a gente? Alguém me ajuda. Olha só que lindo. Bem legal, né? Talvez esteja no YouTube, Grazi, seu Orlando. Aqui no Zoom, possível. não encontrei. Aqui não está. Beleza, então. Mas o seu Orlando vai participar. Coloca outra foto, então, Luiz, da outra família que participou. Olha só, o Edu, a Sandra e a Alana, lindos. Olha só, bem na hora que o pastor estava falando de William Shakespeare, né? O nosso romântico. Bem legal. Obrigado, Edu. Obrigado, Sandra. Obrigado, Alana, por participarem, por fazer essa foto tão bonita. E qual foi a outra família? A minha, né? Eu não podia ficar de fora. Eu adoro uma foto, adoro um clique. Estou sempre no Instagram, né? A gente está divulgando também. Eu já postei essa minha foto no meu Instagram pessoal e marquei a igreja. Se você for à igreja de Campinas ou estiver assistindo o culto, marca a igreja também, para que os seus amigos vejam a quem vocês pertencem. Olha só que legal, a gente vai estar divulgando e é uma forma de evangelizar. E essas 3 famílias a gente vai fazer um sorteio, né, pastor? Semana que vem. E eu vou participar também, porque é justo, certo? Vamos lá. Eu estava me preparando aqui para o sermão, acabei não mandando, Grazi, mas posso concorrer também na próxima semana? Próxima semana eu quero mais pessoas participando. Gente, eu me arrumo, olha só, eu já arrumei o cabelo, fiz maquiagem. Vocês têm que se preparar para aparecer. A gente não se arruma para ir na igreja? Hein? Quero ver todo mundo aí, para não ter vergonha, para aparecer no louvor, para a gente estar participando. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora, nesse momento. E que nós tenhamos todos, né, uma semana abençoada, que Deus possa capacitar esses jovens a tomar boas decisões, boas escolhas. Eu fiz a minha boa escolha, fazem 20 anos que eu sou casada com o Luiz, e é uma bênção. Mas semana que vem a gente vai aprender um pouquinho para ajustes, viu, pastor? A gente tem que estar sempre ajustando, viu? Vai ser uma bênção. Convide seus amigos para a próxima semana. Se você tiver sugestões para que esse culto se torne mais atrativo, mais palpável, mais aconchegante, traga para a gente. Nós queremos que essa igreja cresça e o nome do Senhor seja exaltado. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês que estiveram conosco aqui no Zoom e também no YouTube. Obrigado, pastor. Obrigada, Clau. Um grande beijo e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.